A Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, aqui de São João do Rei, agora está vazia. Mas no dia 4 de dezembro a expectativa é grande e vai estar repleta de arcebispos, bispos, padres, leigos, todos para acompanhar a celebração de ordenação episcopal do Monsenhor Disseu, bispo eleito de Camaçari. Mas como que aconteceu essa nomeação? Como que é a ordenação de um bispo? Quer saber? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com o Monsenhor Disseu, bispo eleito de Camaçari. Mas antes de começar a nossa conversa, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar no sininho ou dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você receber notificação. Monsenhor, fala pra gente, como foi receber essa notícia da nomeação? Então, Lucas, primeiramente agradeço a vocês pela atenção, pelo espaço aberto aqui para essa partilha. De fato, é um momento muito rico do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista humano. Como é que eu recebi essa notícia? Na verdade, eu recebi essa notícia no privado, de forma privada, ainda sob sigilo, no dia 11 de outubro, através do núncio apostólico, que é o representante do Papa no Brasil, seria como que o embaixador do Papa. Vocês sabem que a Santa Sé, o Vaticano é um Estado, tem relações diplomáticas com vários países, e o núncio, então, que é um bispo, é o embaixador, por assim dizer, do Papa. Então, no dia 11 de outubro, ele me deu a notícia da minha nomeação para a Diocese de Camaçari, na Bahia, e depois a publicação no dia 27 de outubro, como todos já sabem. E eu recebi com espírito de fé, em primeiro lugar. Eu acredito que é Deus quem chama, através da igreja, através dos processos ordinários da igreja, que requerem então escuta, discernimento, mas eu acredito que ali está a ação de Deus que vai encaminhando todas as coisas. Recebi com alegria, com gratidão pela confiança depositada, mas também com aquele senso da responsabilidade de que a igreja confia a mim uma responsabilidade muito grande de ser pastor de uma igreja particular e de uma diocese que eu nem conheço ainda, né? Já tenho feito contato nas redes sociais, pelo telefone, mas ainda não conheço. Uma realidade diferente. Exato, muito diferente, né? Mas já tenho trazido no coração aquela gente e trazido, sobretudo, em minhas orações, aquele povo tão fervoroso, tão generoso. Os padres, também os diáconos permanentes, os leigos e leigas religiosos que compõem aquela bela igreja, aquela bela diocese de Camaçari, na Bahia. E, Monsenhor, a notícia veio de grande alegria para toda a Diocese de São João do Rei. E aí eu pergunto ao senhor, uma pergunta até mais íntima, seria uma realidade o senhor agora se recapitular aquele menino pequeno, lá de Barroso, que dedicava e queria ser um sacerdote, um padre? Era uma realidade que o senhor já pensava, cogitava? Então, a gente nunca pensa nessas coisas, né? Na igreja, a gente não deve andar atrás de cargo, nem almejar nenhuma promoção, até porque não é promoção. É interessante que na cabeça do nosso povo, né, está a ideia de promoção. Ah, isso foi promovido. E não é essa, é um serviço, é mais um serviço à igreja. Então, o nome do episcopado, o Papa Francisco, né, disse recentemente em uma ordenação episcopal de 2 bispos, o nome do episcopado é serviço. Então, acho que tirar um pouco essa ideia também da promoção, de que é um privilégio, de que eu fui alçado a um posto mais alto, eu acho que não é isso o sentido. O sentido é ser pastor, é cuidar dos padres, cuidar do povo, é ser um sinal de unidade naquela igreja particular. Então é claro que a gente nunca pensou nisso no sentido de ficar almejando ou trabalhando para isso, mas é claro que a igreja precisa de pessoas que possam assumir também esse ministério, é natural, né? É natural. Então o bispo, como sucessor dos apóstolos e também como pastor próprio de uma igreja particular. E é claro que a gente vai fazendo memória da infância, da nossa formação católica, das pessoas que marcaram nossa vida, desde a experiência de fé familiar até os padres que marcaram nossa vida. Então tudo isso é claro que a gente já ouvia alguns comentários, né? Por eu ter sido vigário-geral tanto tempo,
por ter sido também administrador diocesano por ocasião do falecimento de Dom Célio, a gente ouvia algumas especulações, mas nada que pudesse também dizer que era concreto, né? Então quero louvar a Deus por esse momento e vivê-lo de forma muito espiritual na intimidade com Deus. E no bispado é comum, né? O bispo ter um brasão e uma frase, né? Um lema episcopal. E aí eu pergunto ao senhor, o lema do senhor retirado do livro do Evangelho de São Lucas, né? De onde surgiu essa inspiração para trazer essa frase, esse versículo para a sua caminhada episcopal? Eu tive a oportunidade recentemente de fazer o retiro espiritual com as monjas beneditinas lá em Belo Horizonte, também com acompanhamento de Dom João Justino, que foi meu professor e também arcebispo de Montes Claros. E lá eu pude também fazer uma Lexio Divina. É uma prática bonita na igreja, a Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia. Então, esse texto, né, Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Uma riqueza esse texto, né? Quando lá no versículo 5, São Lucas vai dizer, né? Ou São Pedro vai dizer, sob a tua palavra lançarei as redes. Ou pela tua palavra, ou na tua palavra lançarei as redes. A pesca não tinha sido frutífera, não tinham pegado nada, e Jesus então ordena que eles lancem novamente as redes, e ele lança as redes novamente, mas em atenção e obediência à palavra de Jesus. E por que esse tema? Porque eu sempre tive um apreço muito grande com a palavra de Deus. É um tema que me fascina. E eu acho que a palavra de Deus deve ser a nossa grande inspiração. Não só do bispo, mas dos leigos, a leitura diária, a meditação do Evangelho do dia, para não nos perdermos em ideologias, em extremismos. A segurança que nós temos é a palavra de Deus. Andar nos caminhos do Senhor, buscando então na palavra de Deus essa orientação. Então esse é o meu lema episcopal, né? In verbo tuo, em latim, Lucas 5,5, in verbo tuo, que quer dizer na tua palavra, ou em obediência à tua palavra. Então quero também contar com a graça de Deus para que eu possa pautar o meu ministério episcopal e a minha vida como cristão na obediência à palavra de Deus, colocando em prática essa palavra, anunciando essa palavra. O bispo diz o documento Pastores Gredis de São João Paulo II que o bispo é arauto da palavra, deve ser arauto da palavra, chamado a anunciar e naturalmente a viver também essa palavra. Irmão, senhor, a expectativa é grande, principalmente para a celebração, né, do próximo dia 4 de dezembro. E eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre essa celebração, sobre esse rito, porque muitas pessoas ainda não acompanhou uma ordenação episcopal, como que funciona. E para a diocese, a alegria é muito maior que do clero diocesano, o senhor e seu primeiro bispo. Eu queria primeiramente agradecer a Dom José Eudes. Eu pude ver o entusiasmo, a alegria dele, né? A amizade. E também como pastor diocesano, ele enxerga isso, né? A riqueza que é. Não se trata da minha pessoa, mas a ordenação de um padre do clero diocesano, o primeiro do clero diocesano a receber então a ordenação episcopal aqui na Igreja Catedral. Então, uma celebração muito rica em simbolismo. Nós teremos então no dia 4 de dezembro, às 9 da manhã, não é 9h30 não, às 9 da manhã, dia 4 de dezembro, com transmissão pela TV Aparecida, com transmissão também pelas mídias sociais aqui da Catedral, que serão replicadas pela Diocese e outras paróquias, e também pela Diocese de Camaçari, nós teremos a cerimônia. Tem algumas curiosidades, o pessoal vai ver lá, né? Primeiramente, quem ordena um bispo são 3 bispos, né? A gente chama de ordenante principal e os coordenantes. Então, Dom Valmor, que é arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, depois Dom José Eudes, que é o nosso bispo titular aqui, e Dom Joel Portela Amado, que é o secretário-geral da CNBB, com quem eu convivi 2 anos e meio. Então esses 3 são os ordenantes, e claro que os outros também participam. Então um rito muito bonito, tem também um detalhe interessante, né? É muito parecida a estrutura com a ordenação do presbítero, do padre, mas tem algumas particularidades que o pessoal vai observar durante o rito, vale a pena a gente observar.
Primeiramente, que a unção com óleo não é feita nas mãos, como é feito no caso do padre que tem as mãos ungidas, mas a unção é feita na cabeça, né? Então o óleo é derramado na cabeça, a unção real, assim como Samuel ungiu o rei Davi em Hebrom, derramando óleo na cabeça dele, né? Porque nós participamos então desse sacerdócio régio de Cristo, né? A plenitude do sacramento da ordem, o sacerdócio régio. Nós somos um povo sacerdotal, um povo de reis, participamos do sacerdócio régio de Cristo, mas em graus distintos. O sacerdócio comum dos fiéis, depois o padre no segundo grau do sacramento da ordem e o bispo na plenitude do sacerdócio. O bispo então é tão pleno da unção que ele é capaz de ordenar um padre, né? Então por isso ele é capaz de ordenar um padre, porque ele carrega a plenitude do sacramento da ordem. Então a unção é na cabeça, com o óleo do Santo Crisma. Depois o pessoal vai reparar também que se coloca o livro dos evangelhos aberto sobre a cabeça do bispo. Depois ele recebe as insígnias episcopais, o anel, a mitra, o báculo. Então tem todo um simbolismo, uma riqueza. Nós sabemos que a liturgia católica é muito rica. E o pessoal que vai ficar em casa, a gente pede a compreensão de todos, em virtude da pandemia, em decorrência, né? A gente limitou a participação, tem representantes aqui dos bispos, temos mais de 20 bispos confirmados, que confirmaram a presença, muitos padres que confirmaram a presença, temos representação da cidade de Prados, de Barroso, de São João del Rei, o pessoal da CNBB, que me alegra muito com a presença deles, em massa, os assessores da CNBB. Então vai ser um momento muito rico. E aqueles que não podem participar, eu peço então que acompanhem pela TV Aparecida, num clima de oração, reúna sua família, às 9 horas da manhã, no dia 4 de dezembro. E perceba também a riqueza das leituras bíblicas, que é a palavra de Deus, os simbolismos, os ritos, os gestos, a música, tudo aquilo que nos ajuda então a elevar o espírito ao Senhor e também render a Ele a ação de graças por esse momento tão especial na nossa vida e na vida da nossa igreja particular. Sem dúvida, Monsenhor. Infelizmente, por causa da pandemia, não vai ser possível ter a presença física aqui de muitas pessoas, mas tendo essa possibilidade de acompanhar pelas redes sociais e também pela TV Aparecida. Mas eu pergunto ao senhor agora, porque as paróquias da Diocese também estão se mobilizando numa preparação em oração com o tríduo, né, que vai acontecer em várias paróquias da Diocese e especificamente em 3 com a presença do senhor. Eu queria destacar isso, né? São paróquias que marcaram a minha vida. Primeiramente, minha terra natal, que é Barroso, a paróquia de Santana. Nós teremos lá também um tríduo, um dia do tríduo. Depois a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Prados. Então, no dia 1º de dezembro, lá em Prados, é o primeiro dia do tríduo, eu vou estar presente. Todas as paróquias estão também mobilizadas. Dom José Eudes elaborou então uma oração, um tríduo próprio. É um momento vocacional também, para despertar o chamado no coração de tantos jovens. Então as paróquias estarão realizando a oração do tríduo também, em comunhão conosco. Será um momento forte de comunhão, de unidade. E esse texto também será rezado no primeiro dia lá em Prados, na matriz de Nossa Senhora da Conceição, estarei presente. No segundo dia, dia 2 de dezembro, aí é o segundo dia do tríduo na matriz de Santana do Barroso. Dia 1º em Prados, dia 2 em Barroso, paróquia de Santana, e no dia 3 aqui na Catedral, o último dia do tríduo, com a presença do nosso bispo, que preside a missa, e é diante dele também que eu farei, conforme estabelece a norma da igreja, farei a minha profissão de fé e o meu juramento de fidelidade. Para quem não sabe, né? Sempre que alguém assume um cargo grave, importante na igreja, é chamado então diante da autoridade, do ordinário, a fazer a sua profissão de fé, né? A guardar a fé. O bispo é aquele que guarda o depósito da fé, é aquele que é chamado a ensinar, é o mestre que exerce o munus docendi, que é o munus de ensinar, como Jesus ensinava as multidões. Então ele é chamado a fazer a profissão de fé, comprometendo-se a guardar a verdade revelada e também a fazer o juramento de fidelidade.
Então esse é o momento da véspera ali, no dia 3 à noite, na sexta-feira, diante do bispo aqui na catedral. E no dia 4, naturalmente, às 9 da manhã, a ordenação episcopal. São celebrações que podem ter a presença das pessoas e ter essa participação. Assim como, depois da ordenação, o senhor vai visitar algumas paróquias da diocese, né? Exato. Então, em entendimento com os vigários forâneos, em entendimento com o nosso bispo, nós organizamos aí um grande número de celebrações. Uma programação extensa. Uma programação extensa. Então, a primeira celebração, naturalmente, é na minha terra natal. A primeira missa como bispo, dia 5 de dezembro. É um domingo, à noite, lá na Matriz de Santana, minha terra natal, onde eu fui batizado, recebi a crisma, a primeira comunhão. Depois também, no dia 8, uma celebração significativa também, dia da padroeira lá em Prados, eu estarei lá celebrando já como bispo. E depois uma longa programação que vocês vão ver na tela daqui a pouquinho. Eu estou lembrando aqui, dia 7 é no Tijuco, na forania de Nossa Senhora do Pilar, mas em todas as foranias, as 6 foranias que compõem a Diocese de São João del Rei. Sugestão do nosso bispo, em entendimento com ele, com os vigários forâneos, tivemos então essa iniciativa de organizar. Para a gente encontrar tanta gente, né, que não poderá vir aqui, e gente que tem um vínculo conosco. Eu fiquei como administrador 1 ano, pude conviver com muita gente. Então, o pessoal de Lavras, de Andrelândia, pessoal de Prados, de outras comunidades, poderão se encontrar comigo também para trocarmos então algumas palavras e para nos revermos, porque em fevereiro eu sigo em missão. Então, depois em janeiro também tem outra programação, e assim a gente vai se fazendo presente na medida do possível e, claro, vivendo esse momento feliz, alegre, de comunhão e um momento eclesial, vivido na fé. Nós devemos viver esse momento na fé, como um chamado de Deus que me chamou, apesar da minha fraqueza, para esse ministério tão importante na igreja. Muito obrigado, Monsenhor. Fica aí o convite para você que está nos acompanhando a participar da celebração da ordenação no próximo dia 4 de dezembro, às 9 horas, aqui direto da Catedral do Pilar, né? E eu não poderia deixar de transmitir um abraço especial para o povo de Camaçari, para os padres, para os diáconos permanentes, leigos e leigas, religiosos e religiosas. Esse povo que desde já me acolhe com alegria, eu sinto esse calor, mesmo de longe eu sinto esse calor. Muito obrigado a vocês. E saibam que desde o dia 11 de outubro, quando ainda estava sob sigilo, eu já trazia vocês no coração e em minhas orações diárias. E até breve, nos encontraremos aí em breve, se Deus quiser. Monsenhor Dirceu, muito obrigado por partilhar conosco esse momento tão importante, tanto da vida do senhor, como também para a nossa diocese. E desde já, conte com as nossas orações e que Deus ilumine cada vez mais essa caminhada episcopal. Novamente, muito obrigado pela companhia. Semana que vem, encontro marcado com mais uma boa conversa.